Bom, a gente está nessa jornada aí, iniciando hoje, né? E eu tenho certeza que Deus, Ele separa esse tema para acrescentar muita coisa. Obrigado, querido. Pode tirar, obrigado. Muita coisa maravilhosa no nosso coração. Tenho certeza que cada um dos pastores que estiverem aqui vão acrescentar muita coisa ao teu coração, que é necessário, esse tema é fundamental. Porque eu vou te falar, cara, se tem uma crise que a galera vive hoje em dia, é crise de identidade. Eita! É crise de identidade. O pessoal não sabe quem é, gente. E por não saberem quem é, não sabem para onde estão indo. Não sabem o que estão fazendo, ou não sabem o que fazer, ou como se posicionar. A crise chegou num nível tão grande, gente, que a coisa mais básica que foi determinado por Deus, lá em Gênesis, né? E é determinado pela própria genética, pela própria ciência, hoje tem sido colocado em questão. A pessoa não sabe mais se é homem ou se é mulher. Coisa mais básica. Então, para pensar que nível de crise de identidade o ser humano chegou. Mas isso não pode ser o nosso caso. Eu e você temos uma identidade muito bem definida. E ela precisa ser conhecida, muito bem conhecida, porque é com base nessa identidade, sabe, é que a gente vai se enxergar no propósito, porque tem tudo a ver, uma coisa está ligada com a outra. Quando você descobre quem você é, você descobre para onde você está indo, o que você está fazendo. E desde o início, Deus definiu isso muito bem, porque a identidade também define a tua valorização. E tudo que o inferno quer fazer é desvalorizar a nossa vida. Mas Deus não, Deus ele nos valoriza. Sabe? Então, em Cristo Jesus, a nossa identidade é muito bem definida. Até mesmo, gente, vamos colocar assim, antes da cruz. Pastor, antes da cruz, eu estou colocando antes da cruz, até de maneira cronológica, mas a verdade é que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Não é isso? Mas, na criação, Deus já definiu muito bem a nossa identidade. Quando Ele colocou em nós a sua imagem e a sua semelhança, queridos. Isso é uma alta valorização. Vocês lembram daquela passagem quando os discípulos, eles perguntam a Jesus, é lícito pagar o tributo a César? Vocês lembram disso? E aí Jesus faz uma pergunta interessante, ele pergunta assim, de quem é a imagem que está na moeda? Vocês lembram? E aí qual é a resposta deles? A imagem é de César. E aí o que ele dá a resposta? Dá a César o que é de César. Então é de César porque tinha a imagem de César. Você é de Deus, porque a imagem dele está em você. Imagem tem tudo a ver com pertencimento. Dai a César o que é de César. Tem a imagem de César, é de César. Tem a imagem de Deus, é de Deus. É o nosso caso. Agora, por que César mandou colocar a imagem dele na moeda? Porque era o que ele valorizava. O Império Romano valorizava o dinheiro. E por que Deus colocou a sua imagem em nós? Porque Ele nos valoriza. Você não vai querer nunca associar a sua imagem a algo que você não valoriza, sim ou não? Então, se a gente começa a pensar com a palavra, o nosso espírito já vai sendo fortalecido na nossa real identidade. Real, de realeza, podemos colocar dessa maneira, porque somos filhos de um rei, e real de realidade. A tua identidade real não tem nada a ver com aquilo que você possa contemplar nesse mundo natural. E tudo que o inferno quer é que eu e você cheguemos a conclusões a respeito da nossa identidade baseado em situações meramente naturais e humanas. É tudo que ele faz. Ele quer falar alto, ele fala alto comigo e contigo. Ele quer dizer quem você é, ele quer dizer até onde você pode ir, ele quer te mostrar limitações com base em situações que eu e você enfrentamos. É tudo que ele faz. Então o inferno fala alto comigo e contigo pelas situações que nós enfrentamos. Mas uma vez que eu tenho um conhecimento claro da minha real identidade, eu não sou mais enganado, gente. Eu preciso conhecer a minha real identidade para que eu não seja enganado, para que eu não aceite os rótulos que o inferno tenta colocar na minha vida e na tua, porque eu estou junto contigo nisso,
É de qualquer maneira, para que eu não aceite de peito aberto, porque ele quer nos rotular. Então, falando um pouquinho sobre isso, se eu pudesse falar de um subtema que eu queria colocar para nós essa noite, é isso aqui, ó. Eu quero falar um pouquinho exatamente disso, da realidade natural e também da realidade sobrenatural. Então, só de nós falarmos o nome das realidades natural e sobrenatural, a gente já está falando de algo que é superior, né? Então, não é negar a realidade natural, mas é crer em uma realidade que está acima do natural, sobrenatural, acima do natural. Amém? É de lá que tudo que diz respeito à nossa identidade está muito bem estabelecido no mundo do Espírito. Não há dúvida com relação à tua identidade no mundo do Espírito, não há dúvida. Não há nenhum questionamento, não há nada incompleto. Uma obra foi feita por completo, ela foi finalizada até o fim, está completo, consumado, sabe? Não está faltando nada. Talvez o que esteja faltando somos eu e você, crescermos no entendimento e no conhecimento revelado dessa verdade. É a única coisa que está faltando, amém, queridos? Então, não tem como a gente começar falando sobre identidade que não seja pelo texto, né, mais conhecido que fala sobre isso, que é 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, mas eu coloquei na versão da amplificada, que está assim, ó, assim, se alguém está em Cristo, o Messias é nova criatura ou criação. Então, a primeira coisa que eu sempre gosto de falar aqui, para você não ficar confundido, é que Cristo não é o sobrenome de Jesus. E Cristo também não é o nome composto de Jesus. Jesus Cristo, como eu tenho Luiz Fernando, como tem Carlos Alexandre, não é isso? Não, não é o nome composto dele. Cristo é quem ele é Jesus o Cristo, o enviado, o Messias. Então, toda vez que você vê Cristo na Bíblia, você não pode associar somente a pessoa dele. Ele é o ungido de Deus, ele é o ungido. Cristo significa isso. Então, você tem que associar a pessoa dele e a obra que ele realizou. Ou seja, todo aquele que está em Cristo, poderíamos falar, todo aquele que crê na obra da cruz, é nova criatura, é atingido por essa obra. E aí ele vai colocar as coisas antigas, a antiga condição moral e espiritual, a condição moral e espiritual prévia já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Todas as coisas. Então, por esse texto, você já pode chegar à conclusão que a tua real identidade não tem nada a ver com aquilo que você já viveu, porque o que você viveu, o que aconteceu no passado, já passou. Em Cristo, eu e você fomos feitos criaturas completamente novas. E aí é que está a questão, porque se tem uma coisa que o inferno faz, é trabalhar no nosso passado. Porque é tudo que ele tem. O teu futuro ele não tem, porque está na mão de Deus, cara. E já está pronto, preparado, prontinho para que a gente possa viver o melhor de Deus. Então, o ser nova criatura, gente, é um fato. Quer você sinta, quer você não sinta, porque de modo geral, a gente olha para o natural, parece que não mudou nada, mas eu quero te dizer, no mundo do Espírito mudou completamente, a ponto da palavra de Deus declarar que nós saímos da morte para a vida, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, da condição de escravos para a condição de filhos amados. Será que mudou? Será que mudou? Claro que mudou, por mais que não pareça. Por mais que naturalmente falando não mudou. Mas a verdade é que mudou. E mudou muita coisa. O inferno sabe disso e a gente precisa saber. Quer a gente conheça ou não. A tua realidade mudou, a tua real identidade é outra. Então, quanto mais compreensão espiritual eu e você recebemos dessa verdade, mais nós vamos viver essa verdade.
Então, o que está faltando é compreensão espiritual, por isso uma série como essa, para que a gente possa trazer essa realidade para o nosso dia a dia, vencendo os obstáculos que se levantam. Sabe, a nossa condição mudou completamente, a ponto de um pouquinho mais adiante, no verso 21, ele diz isso aí, ó, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha só, você foi feito, você não era, mas você foi feito, mudou ou não mudou? Mudou. Sabe, e às vezes essa palavra, essa expressão justiça de Deus é muito mal compreendida na igreja. Eu, durante muito tempo, toda vez que eu ouvia essa expressão, justiça de Deus, eu sempre pensava, é mesmo, Deus ele vai fazer justiça. Deus ele vai fazer justiça, justiça de Deus, ele vai pesar a mão. E, na verdade, não é bem isso. Aí é a palavra que se encaixaria mais nessa questão, é juízo. Ele exercerá, ele é juiz, ele exercerá juízo, sim, no tempo correto, ele exercerá juízo. Mas a palavra justiça de Deus não tem a ver com isso, a palavra justiça de Deus tem a ver com justificação. E aí, a melhor explicação para a justificação é te livrar do prejuízo da culpa. Eu costumo dar esse exemplo. Digamos que você trabalha lá de carteira assinada. Sim ou não? Vai acompanhando o meu raciocínio. Você faltou um dia no trabalho. O que vai acontecer? Conversa comigo aí. O que vai acontecer? Vai ser descontado. Mas, por algum motivo, naquele dia que você faltou, o que vai acontecer? Você vai no médico, estava sentindo mal e tal. O médico vai te dar um negócio chamado? Está sabendo, hein? Aí você vai pegar aquele negócio, você vai chegar lá no teu trabalho no dia seguinte, vai fazer o que com aquele atestado? Vai levar no RH. Aquele atestado verdadeiro, que você é crente num negócio de atestado falso, está fora disso. Em nome de Jesus. Jamais, é isso aí. Aí o RH vai olhar aquele atestado, o que vai acontecer com a tua falta? Vai ser justificada, né? O que isso significa? Que você não faltou, amém? Mas você não vai levar o prejuízo da falta. O que Jesus fez por nós não é passar a mão na nossa cabeça e dizer que a gente não errou. A gente errou sim, né? Éramos pecadores, mas Ele pagou o preço no nosso lugar e nos livrou do prejuízo. Isso é justificação. E o inferno fica trazendo o tempo todo o que a gente fez, porque é uma verdade, fizemos, mas Ele nos justificou. Não temos mais o prejuízo da falta que cometemos. Não significa que não faltamos, significa que Ele é bom. E Ele decidiu nos justificar. Fomos feitos, isso é ser feito justiça de Deus. Agora, tudo isso que nós estamos conversando tem a ver com a realidade do mundo do Espírito. E muitas vezes eu e você somos desafiados exatamente em cima dessas verdades espirituais com as situações que nós vivemos na naturalidade. Tudo aquilo que vem contra mim e contra a tua vida vem para desafiar verdades já estabelecidas no mundo do Espírito. E a gente vai vencer nos posicionando naquilo que é real, naquilo que é sobrenatural. Mas como que eu vou me posicionar se eu não conheço? Preciso conhecer. Amém, queridos? Então, eu quero começar agora sim pelo texto de Hebreus, isso aí, ó, justiça é a nossa herança espiritual genética, eu tinha me esquecido desse texto aqui. Então tá bom, vamos lá, eu quero começar, se a justiça de Deus, isso, eu já estou todo, quero começar por aqui, Hebreus 11:3, que eu quero falar de uma realidade sobrenatural. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, o natural, o palpável, o tangível, ele veio a existir das coisas que não são visíveis, invisíveis, não palpáveis, não vistas com os olhos naturais. Então, olha só o que a Bíblia está dizendo, que o mundo natural, ele só veio a existir pela palavra de Deus, daquilo que já era uma realidade no mundo espiritual. E é assim, a palavra de Deus sempre trazendo a realidade natural, aquilo que já é uma realidade no mundo do espírito. Aí eu te pergunto, qual será a realidade superior?
A realidade que gera ou a realidade que foi gerada? Não, para pensar. Qual será a realidade superior? A realidade que gera ou a realidade que foi gerada? A que gera. Então, o mundo do espírito é infinitamente superior a esse mundo natural. E é nesse lugar de superioridade que a nossa identidade está definida. É desse lugar que vem a nossa identidade. Mas sabe qual é o problema? É que, infelizmente, pelo fato do mundo natural ser mais visível, mais tangível, ele mexe muito com a gente. Ele parece que é mais real, mas ele não é mais real. Ele não é, ele parece ser mais real, porque ele é mais visível, ele está mais exposto, ele está aos nossos olhos. Mas se você pudesse, e eu também, ter os nossos olhos espirituais abertos aqui, a gente ia ver o mundo espiritual muito mais real do que esse mundo natural. Então, guarda essa verdade, queridos, o mundo do espírito é mais real do que o mundo natural. É por isso que nós temos que fazer o pastor Elinho fala disso, né? Ligar o homem interior, acessar o mundo do espírito de maneira intencional, diariamente, para nós andarmos sobre as águas, andarmos numa realidade que é superior à realidade natural. Se a gente anda só na naturalidade, a gente está sendo um homem comum. Agora, se a gente acessa o mundo do espírito por consciência viva diariamente, a gente anda na realidade sobrenatural. É nesse lugar que os problemas não podem te parar. Porque tudo aquilo que vem do mundo natural não vai alcançar o sobrenatural. Você está entendendo? Então, muitas vezes isso aqui para nós parece uma utopia, mas não é. Por causa dessa realidade, por causa daquilo que a gente vê, por causa daquilo que a gente ouve, por causa daquilo que nós sentimos, parece que o mundo natural é mais real, mas a verdade é essa aqui. Por quê? Porque a realidade natural, ela mexe muito conosco pela força dos sentimentos. Porque eu e você temos. A gente é abalado quando chega uma notícia, quando acontece uma situação, quando chega um diagnóstico, somos abalados. Mexe muito conosco pela força dos sentimentos. Mas esse exercício de nós nos transpormos para o sobrenatural não é negar uma realidade, volto a dizer, mas é crer numa realidade superior já estabelecida pela palavra de Deus, gente. Sabe, gente, a minha oração ao longo da semana, não por hoje, mas por todo o mês, é que tudo aquilo que vai ser falado aqui, sabe, saia do campo do conhecimento mental e se torne uma revelação no nosso espírito, sabe? Para que a gente ande nessa realidade, para que a gente entenda como se posicionar, porque do lado de fora as coisas estão piorando muito. Estava até conversando com o pastor Calinha essa semana, os ataques estão demais. E se a gente não souber quem é, e se nós não soubermos quem nós somos em Cristo e como nos posicionar, vai ficar bem difícil. Bem difícil. Então, essa realidade do mundo do espírito, ela precisa ser mais real para nós do que a realidade natural. E isso só vem por consciência, gente, por exercício de fé. Como está escrito lá no texto que a gente leu, que tem um detalhezinho todo especial, que faz toda a diferença. Porque ele não disse assim, nós entendemos, ele não abriu o texto falando assim, nós entendemos que aquilo que se vê veio a existir daquilo que não se vê. Não é assim o versículo. Tem um detalhe todo especial no comecinho do texto que diz o quê? Pela fé. Pela fé entendemos. Pela fé. Você entende que o que vai fazer toda a diferença aí é a fé? É a fé, é através da fé que a realidade sobrenatural se manifesta no natural. A fé é esse braço, é o nível de certeza que a gente enfia esse braço da fé lá no sobrenatural para trazer realidades que já nos pertencem estabelecidas no mundo espiritual.
No mundo de Deus, gente, Deus se move no espiritual, natural. Só quero te dizer uma coisa, o natural para Deus não é nada. Ele comanda tudo, gente. Ele comanda tudo, ele está no comando. Deus sabe muito bem tudo que está acontecendo contigo, tá bom? Ele sabe muito bem, pode ficar tranquilo, ele está no comando. O que ele está olhando para mim é para ver eu e você sendo treinado, mas ele está no comando. Ele não precisa nem levantar, se ele mexer um dedo, muda tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o nosso Pai. Então, esse é o grande desafio nosso. É o combate da fé. O que é o combate da fé? De maneira simples, é o nosso combate diário para trazer realidades sobrenaturais à manifestação no natural. Todo dia. Todo dia é o nosso combate da fé. E o apóstolo Paulo, eu vou ler mais alguns versos aqui, um pouco antes do que a gente leu de 2 Coríntios 5, eu vou para o 4 agora, a gente vai ver ele fazendo uma comparação entre essas duas realidades. Olha só, 2 Coríntios 4, 8 e 9, em tudo somos, porém não, então atribulados, realidade natural, não angustiados, sobrenatural. Ficamos... realidade natural, porém não sobrenatural. Somos realidade natural, porém não realidade sobrenatural. Somos, porém nunca realidade sobrenatural. Ao confronto das duas realidades aí. Em detrimento de tudo aquilo, eu botei aqui, em detrimento de tudo aquilo que nós enfrentamos, sempre haverá um porém não atribulados, porém não angustiados, porém não abandonados, porém não destruídos, porém não desanimados, porém não, em detrimento de tudo que nós enfrentamos, porém não, porque a nossa identidade em Cristo é a maior. Porém não. Porém não. Então, quando se apresentar uma situação, você fala assim, cara, isso aí veio para não sei o que e tal, mas, porém não, eu não vou desanimar. Eu não vou. Ele está fazendo um enorme contraste entre a realidade natural e a sobrenatural. Aí, se a gente anda mais um pouquinho para frente, ele vai colocar esse fundamento aqui, por isso, exatamente por isso, não desanimamos. Pelo contrário, ainda, mesmo que o nosso ser, realidade natural, se desgaste, o nosso ser, realidade sobrenatural, se renova dia após dia. Qual é a realidade que eu e você temos vivido? Eu e você não fomos criados e chamados para andar na naturalidade. Na naturalidade a gente perde. No sobrenatural já somos mais que vencedores. Mais do que vencedores. Em Cristo Jesus. O nosso homem interior, onde habitam as verdades espirituais a meu e a teu respeito, a nossa real identidade em Cristo, depende de uma renovação. Ele se renova de dia em dia desde que eu faço o que eu tenho que fazer para ele se renovar. Não é uma renovação automática. Você tem que botar o celular na carga todo dia, sim ou não? Então, o teu homem interior precisa de carga. Precisa de carga. Ele precisa ir para a presença de Deus. É a nossa carga, ele é a fonte. Ele é a fonte de vida, ele é a fonte de força, ele é a fonte de ânimo, ele é a fonte de renovação. Ele é a fonte, ele é a fonte. Fonte de tudo, tem que renovar nele. Esse fortalecimento é o que vai fazer, diário, é o que vai fazer com que não sejamos dominados pelos sentimentos, porque os sentimentos virão, vem para mim e para você, porque o problema, ele tem o teu endereço, mas ele tem o meu também, impressionante, ele me acha. O problema te acha? Ele me acha também. Mas eu vou te dizer, essa renovação diária é o que vai fazer com que você não seja dominado pelos problemas. Uma coisa é você ter problema, eu também tenho. Outra coisa é o problema ter a gente, não pode. Ele não vai me ter. Eu estou em Cristo e você também. Amém, queridos? Então, um pouquinho mais à frente, o apóstolo Paulo vai continuar. Olha como é que ele vai colocar.
Porque essa leve e momentânea realidade produz para nós um eterno realidade, e porque é sobrenatural, é acima de toda comparação. Porque é sobrenatural, é acima. Mas só que tem um detalhe no verso 18 que faz toda a diferença nessa versão que eu coloquei aí. Isso aqui do 17 é uma verdade. Presta atenção na chave. Porque a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir em nós, para nós, um peso eterno de glória acima de toda comparação, vírgula, olha essa versão, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não. Quem lembra que o mundo natural, o visível veio a existir o visível veio a existir então onde tem que estar o nosso foco? No visível ou na medida em que nós olhamos não para a realidade que foi criada, mas para a realidade que gerou, a realidade superior. Então, na medida em que nós olhamos para a real realidade, aí sim a tribulação produz peso eterno de glória. Porque as coisas que se veem, o mundo natural, o mundo gerado, mas o que não se vê, o mundo sobrenatural, o mundo do Espírito que gerou, é eterno. É muito superior. É muito superior. É muito superior. Não, é por isso que fala assim, ó, cara, vocês não precisam ter medo de quem pode matar o corpo, não fazer mais nada. Vocês têm que temer aquele que pode, matando o corpo, lançar almas no inferno, porque é uma realidade superior. Natural, o máximo que o inferno pode fazer é matar meu corpo, com a permissão de Deus. Mas eu sou um ser espiritual eterno. A realidade é muito superior, gente. A isso te livra de todo medo. Quando você entende isso. Livra de todo medo. Amém, queridos? Então, na medida, eu gostei disso, na medida, na proporção, o peso eterno de glória será produzido na proporção que você coloca o teu foco na realidade sobrenatural. A tribulação se torna leve ou momentânea na medida, na proporção em que você não coloca o foco nela. Coloca o foco no sobrenatural. É na medida, é na proporção. É o que eu coloquei aqui, ó. Toda a realidade sempre cresce pela medida de foco e atenção que nós damos a ela. Onde está o teu foco e a tua atenção? Está prestando muita atenção nos problemas. Aí vai ficar pesado. Aí vai para aquele verso. Tem que levar a cruz. Vai ficando pesado porque está olhando só para o problema. Não dá, gente. Não dá. Não tem como. Toda a realidade, se você coloca muito foco e muita atenção, cresce. O problema cresce. Já pensou se Davi tivesse... Rapaz, ele é grande mesmo, hein? Meu Deus, alguém tinha falado que ele era grande, mas olhando de perto ele é maior ainda. Meu Deus, você acha que ele ia ganhar? Não, ele botou uma realidade, ele botou o foco numa realidade só. Olha, você está vindo a mim com pau, com pedra, mas eu estou indo em você num nome que numa realidade superior já te venceu. Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, que você tem afrontado a Deus, hein? Pum, realidade sobrenatural, ele já ganhou. Davi ganhou, não foi com a pedrada, ele ganhou com a boca. Pedrada foi só um detalhe. Ele ganhou quando ele abriu a boca, para dar as declarações certas. Bum, bum. Antes dele derrubar o gigante, ele derrubou o inferno. Ele derrubou o espírito por trás do gigante. Ele quebrou com as declarações. Porque tudo que o inferno estava fazendo com o exército de Israel, através daquele gigante, era meter medo. Quando ele encontrou um cara que sabia quem era, sabia quem estava representando, não tem espaço para medo aqui, então o gigante já caiu. Amém, queridos?
Então, se isso aqui é uma verdade, isso aqui também é uma verdade. Desânimo, angústia, insegurança, medo, tristeza acabam sendo o resultado de colocarmos o nosso foco no lugar errado. Se eu estou sendo dominado muito por isso aí, e todos nós podemos ser afetados, você não é pior do que ninguém estiver enfrentando isso aí, a gente está aqui para vencer, tá? A gente só precisa prestar atenção onde a gente tem colocado o nosso foco. Dá uma investigada nos teus pensamentos. Dá uma investigada nas tuas declarações. Começa a tomar posse da paz que excede todo o entendimento, gente. Entendeu? Então, é através do foco e atenção que eu dou à minha real identidade, que é a minha fé, ou seja, certeza nela será fortalecida. E é exatamente o fortalecimento da fé, da certeza nessa verdade que nós dependemos para vencer. É tudo que nós precisamos. Porque um pouquinho mais à frente de 2 Coríntios 5, que a gente começou a ler, 2 Coríntios 4, 5, na verdade, um pouquinho antes, ele diz isso aqui, depois do 4. A gente estava lendo 4, paramos no 18, aí no 5, 7, ele diz isso aqui. Depois de estabelecer o confronto entre as duas realidades, ele chega nisso aqui. Nós andamos por fé e não... Então, presta atenção, Hebreus 11:1 diz que a fé é a... De quê? Das coisas que não se veem, né? Realidade. A certeza do que se vê é só uma certeza da realidade natural. Mas a certeza do que não se vê é a realidade sobrenatural. Está acima. E a fé é a certeza não de uma naturalidade, mas de uma realidade superior. E é a fé, Nós andamos, por isso que nós andamos no sobrenatural, porque nós andamos por fé. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Isso é uma verdade. E aí, mais uma vez, porque todo que é nascido de Deus, vence a realidade natural. Essa é a vitória que vence o mundo, trazendo a manifestação do sobrenatural pelo exercício. Vencemos o natural através do exercício de fé, trazendo a realidade sobrenatural. Como eu botei aqui. Nossa identidade em Cristo nossa real identidade em Cristo é vencedora. Mas é o exercício da fé nessa real identidade que nos faz vencer na prática. É trazer a vitória, a gente aprende isso na matéria, a igreja vencedora. É trazer a vitória, a realidade posicional para a vitória no dia a dia. Eu e você já estamos em posição de vitória, mas precisamos manifestar essa vitória no nosso dia a dia. E isso acontece pelo exercício da nossa crença, da nossa fé. Uma fé fortalecida, queridos. Em Cristo Jesus, não te falta nada. E a tua real identidade é vencedora. Mas o nosso desafio é esse até o final. O inferno tentando rotular a mim e a você pelas situações que nós enfrentamos. Então, um sintoma de enfermidade está gritando alto para você que você é doente. Mas essa não é a tua real identidade. Uma crise financeira está gritando alto para você que você é miserável, que você é falido, que não vai chegar a lugar nenhum. Mas isso não é a tua real identidade. Uma dificuldade no casamento, nos relacionamentos, está dizendo que você é uma pessoa difícil, que não vai dar certo. Mas isso não é a tua real identidade. De repente, uma situação de abandono que você viveu, está dizendo que você é um abandonado, que ninguém quer saber de você. Mas essa não é a sua real identidade. Quando você aprende quem você é, até os problemas emocionais cessam. Porque você não precisa ser aceito por ninguém, Ele já te aceitou. Você não precisa mendigar amor, porque o Todo-Poderoso te amou primeiro. Você é amado, você é aceito, você foi escolhido. Isso resolve qualquer problema emocional. Isso resolve.
A gente se resolve nele, queridos. Mas toda essa realidade é uma realidade interior. Isso não está do lado de fora. Então, você como nova criatura, de repente, se abrisse você por dentro hoje, se abrisse, não bebe não que é minha, hein? Presta atenção. Se abrisse você por dentro hoje, como nova criatura, o que a gente encontra no teu interior? Do lado de fora pode encontrar muita coisa. Do lado de fora, muitas situações podem querer te rotular. Mas e a nova criatura por dentro, aquilo que você é no espírito? O que a gente encontra? Primeira coisa que eu vou tirar daqui de dentro de você. Você, de repente, nem sabe o que está dentro de você. Eu estou escolhendo bem aqui, tem tanta coisa maravilhosa. Meu Deus, que obra é essa que Jesus fez? Eu estava procurando, achei, é esse aqui que eu quero. Primeira coisa, porque isso aqui ele fez antes mesmo de você ser nova criatura, ele já fez isso por você. Dentro de você, você precisa saber que você é amado. Está dentro de você. E não só amado, você tem a capacidade de amar. Porque está escrito que o amor de Deus, o ágape, já foi derramado no seu coração. Ressentimento, rancor, raiva, ódio, não faz parte da tua real identidade. Você é amado e capacitado a amar. Por Ele. Você é amado, está dentro de você. O Espírito está dentro de você, isso é uma verdade. Quem quer saber mais? Meu Deus, pouca gente, eu acho que está meio desanimado, não está não? Misericórdia. Quem quer saber mais aí? Melhorou. Aleluia. Esse pastor parece um animador de plateia. Tem que te animar. Olha só o que você é. Eita, você é filho. E se juntar esses dois aqui? Eita, glória, filho amado de Deus. Você é filho. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a tua real identidade. Essa é a tua real identidade. Filho amado de Deus. Você não é mais escravo, você não é mais abandonado, você não é mais órfão. Você tem um pai. Vai lá na salinha agora. Pergunta para a Esther se ela está preocupada com a mensalidade do colégio. Vai lá. Tu acha que ela está? Por quê? Porque ela tem um pai. Você tem um pai, está preocupado com o quê, rapaz? Ele está cuidando de você, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Interessante, né? Que quando a gente encontra um pai meio desnaturado, que não liga para os filhos, que não dá atenção para os filhos, a gente chama de quê? Irresponsável. Então, se você acha que Deus não cuida de você, você está chamando Deus de irresponsável. Deus não é irresponsável. Ele é um pai que cuida, está atento às nossas necessidades. Amém, querido? Quem quer saber mais? Está se animando. Em Cristo você é, favorecido. Pastor, eu vou lá ver aquela vaga de emprego. Já é tua, ele te favorece. O favor do céu está contigo. Você não sabia não? Você é o filho preferido dele, cara. Pode ter certeza disso. Até porque ele não tem filho preferido, então somos todos nós. Toma posse dessa verdade e creia. Sabe, quando você for em qualquer lugar que você sabe que é difícil o acesso, não tem como. Já aconteceu comigo, às vezes precisando fazer um exame, indo para um hospital, para uma determinada situação. Senhor, eu estou indo debaixo do teu favor, me favorece aqui, ali e tal. Aí chega lá, daqui a pouco estou no corredor para pegar a senha, um médico, ô Siqueira, tudo bem? Tudo bem, a gente serviu junto em tal lugar. É mesmo? Não lembro não. Beleza, você vem fazer o que aqui? Vem fazer isso. Vem cá que eu vou te levar. Eita, o teu favor está sobre a minha vida. Acontece isso. Tu acha que é do nada? Nada é do nada, já diria o profeta. Olha, obrigado, alguém botou aqui para me ajudar, hein? Meus assessores estão demais, Luquinha, aleluia. Botar de frente para aí, está gostando, né, pastor? Eu estou sentindo que está gostando.
Aleluia. Vamos ver, né, se vai dar certo. Vamos ver. Quer ver uma coisa que está todo mundo buscando e você tem? Todo mundo buscando, está dentro de você. Mas é a paz que excede todo o entendimento. Deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como dá o mundo, por isso não se turbe o vosso coração e nem tenham medo, porque você tem paz. Aí chamam a gente de maluco, porque está acontecendo isso e aquilo, ele está rindo, ela está rindo, é porque eu tenho paz. A minha paz não está nas circunstâncias, a minha paz está numa realidade sobrenatural, além das circunstâncias, está dentro de você. Sabia disso? Gente, isso aqui não é para te animar não, estou falando a verdade da palavra. É a palavra. Eu estou citando versículo aqui em tudo. Quer ver uma coisa? Também, isso aqui a gente já falou, vou mandar logo esse aqui que a gente já falou. Ó. Fomos justificados. Não existe mais prejuízo. Guarda isso, gente, justificação é livrar do prejuízo. Não é dizer que você não fez nada, é te livrar do prejuízo. Porque às vezes a gente acha que justificar é dizer que não fez nada, aí o inferno ganha aí, porque ele começa a trazer o nosso passado à tona, que você fez, aí você sabendo disso, você fala, eu fiz sim, mas ele me livrou do prejuízo, eu fui justificado nele, amém? Pastor, fez eu montar um quebra-cabeça aqui, né? Me ajuda aqui, meu amor, você também, amém, aleluia, você também foi justificada, em Cristo Jesus você foi... Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Você foi perdoado. E junto com essa palavrinha aqui eu posso colocar outra. Você foi redimido, regenerado completamente, feito nova criatura. Essa é a tua real identidade. Essa é a tua real identidade. Vai me ajudar? Como é que é? Vou botar aqui. Aleluia. Está faltando espaço, é muito. Ainda faltou, foi coisa, gente. Aqui, ó, o diabo engana muita gente com isso daqui. Muita gente. Eu vou botar essa realidade para frente. Tem uma aqui que eu estou guardando por último, que é bênção pura. Aleluia. Quem quer saber mais aí? Aleluia. Você não será liberto, você foi liberto. Pastor, ainda essa área ainda precisa ser liberto. Que? Você foi liberto em todas as áreas da tua vida. Ah, pastor, quando que é o culto de libertação na tua igreja? O culto de libertação foi na cruz. Aleluia! Ele me libertou, meu amigo, te libertou. E o pecado, Romanos 6,14, não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ele nos libertou do império das trevas. Todos os textos que falam a respeito de libertação, o verbo está conjugado no passado. Ele não te libertará, ele já te libertou. Você não vai crescer em liberdade, você tem que crescer na consciência de que você já é liberto. Aí você vai andar em liberdade. O cigarro não pode te dominar, a droga não pode te dominar, o vício na pornografia não pode te dominar, o álcool não pode te dominar, você já foi liberto, você é mais forte que as misérias das trevas, você foi liberto, creia nisso e viva isso. Você foi liberto, você não é dominado, o pecado não te domina, não te dominará, amém, queridos? Amém. Outra coisa que você é, quem quer saber? É a penúltima, tá? Para você não ficar muito animado. Em Cristo Jesus, mais que vencedor, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou.
Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu antes, ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por nós. Será que aquele que entregou o seu próprio Filho por nós não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Você é vencedor. E aí, o inferno quer enganar você, porque você está enfrentando uma dificuldade, você está lutando, que você pode perder. Não, você pode até lutar, mas luta como vencedor. Para de associar a luta à derrota e começa a associar a luta à vitória. Se você está na luta, já está pronto para vencer. A luta é a nossa jornada mesmo, mas eu não luto para perder, eu luto para vencer. Amém, queridos? Deixei o último aqui, mais especial. Não é que é mais especial, tudo é especial, mas é que o inferno pega firme em cima disso. O pastor Carlinhos mandou, derrotado. Em Cristo Jesus, você não será. Quem adivinha o que está aqui? Pô, vocês são demais, essa igreja é demais, cara. Você não... Igreja fundamentada é outro nível. Em Cristo Jesus você foi curado. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia, 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 aleluia. Essa é a tua real identidade. Fique de pé, vamos orar.